Olá, tudo bom? Sou o Kikuchi e hoje a gente está aqui para falar sobre a angulação dos incisivos que determina o tipo de movimento dentário que nós vamos fazer nos incisivos em casos de retração, né? Com extração ou sem extração, enfim, onde você necessite retrair os incisivos superiores e inferiores. Como é que a gente escolhe o critério? O critério ele não é meramente clínico, tá? Ele também é cefalométrico. Então a gente vai hoje falar sobre o critério cefalométrico. Repito, ainda existem fatores clínicos faciais, né? Mas hoje a gente vai falar dos aspectos importantes em relação à retração no quesito cefalométrico. Valeu? A gente vai falar sobre isso aqui agora, hoje. Bom, aqui no canal, para quem não me conhece, eu sou o Kikuchi, tá bom? Eu sou ortodontista. E para quem não segue a gente no canal, do YouTube ou no Instagram, por favor, segue a gente lá, que a gente sempre vai estar colocando alguns vídeos em relação à ortodontia, para que de alguma forma esse vídeo fique alguma coisinha para você, que acrescente alguma coisa para você, para que você possa então adquirir mais conhecimentos e, consequentemente, ah, ficar mais capacitado na sua carreira, tá? Eu espero profundamente que esse vídeo de alguma forma ajude vocês ah, e a gente usar a internet para que a gente possa se conectar e então, de alguma forma, eu poder ajudar vocês na carreira de vocês, tá bom? Bom, o tema de hoje que a gente vai conversar é sobre a inclinação dos dentes em relação ao plano oclusal. Essa medida é uma medida cefalométrica descrita pelo professor Arndt em 1990, que ela mede a angulação do incisivo em relação ao plano oclusal. Existem várias medidas na literatura para avaliação do incisivo em relação a alguma coisa, né? Um ponto NA, por exemplo, né? O incisivo em relação à linha vertical verdadeira, o incisivo em relação ao plano oclusal. Existem várias medidas angulares de posição do incisivo, né? Para determinar o que é correto ou o que é incorreto. A cefalometria, as pessoas têm um costume de achar que a cefalometria é só para diagnóstico, para dizer o que está certo e o que está errado, mas não nos orientar a fazer alguma coisa. E aí, por conta disso, as pessoas deixam de usar a cefalometria. Mas, na hora que ela me diz o que eu tenho que fazer, por exemplo, isso é muito legal, né? Porque a gente vai determinar o que vai ser feito no dente e que mecânica a gente vai utilizar. Então, por exemplo, a angulação do incisivo em relação ao plano oclusal é uma angulação que a gente leva muito em consideração, porque a gente vai corrigir o plano oclusal em relação à face. Se esse plano oclusal for corrigido de maneira ortodôntica, ok. Mas se não, tem que ser corrigido de maneira cirúrgica. E o plano oclusal vai estar ok em relação à face. Uma vez o plano oclusal estando ok em relação à face, para que o dente tenha uma exposição correta e uma função de guia incisiva, função estética, né? Ele precisa estar bem angulado, tá? Porque, vamos passar aqui para vocês entenderem, olha só. Tá aqui o dente, tá? E aqui eu tenho o olho humano, né? Acreditem, tá? Isso aqui é um olho que eu estou tentando desenhar para vocês, tá? E ele vai enxergar, vai incidir uma luz nesse dente, ele vai refletir e o olho vai enxergar. Se esse dente está nessa angulação, é um campo visual. Porém, se esse dente está inclinado assim, ele é outro campo visual. Na visão do paciente, ele fala assim: meu dente é pequeno. Às vezes ele só está angulado, né? Às vezes ele pode ser pequeno também e angulado, tá? Mas na grande maioria das vezes ele está angulado, e o que está angulado se vê menos. Quando você está mais em pé assim, você vê mais, assim você vê menos a minha mão, por exemplo, tá? Então, esta inclinação do incisivo em relação ao plano oclusal ela é de extrema importância para determinar o que nós vamos fazer, tá? Então, deixa eu apagar aqui, só para a gente fazer aqui um bem bolado. Então, ó, eu tenho o longo eixo do incisivo, tá? E eu tenho o plano oclusal aqui, tá? Esta angulação, segundo o professor Arndt, é de 57 graus, tá? Então, num caso que o paciente está com 57 graus e esse dente vai ser retraído, esse dente não pode mudar a angulação, ele tem que vir aqui para trás com os mesmos 57 graus. Essa é a ideia, né? Bom, como é que eu faço isso? Para que eu possa movimentar um dente sem fazer com que ele rode, né? Sem que ele rotacione, sem que ele gire, eu não quero que isso aconteça, eu preciso levar o centro de rotação para o infinito. Então, existe como fazer isso sim, desde que eu saiba que eu precise fazer isso.
Então, levar o centro de rotação para o infinito significa não deixar girar, significa manter essa angulação e significa retrair com translação. Tá? Existem 4 tipos de movimentos dentários: rotação controlada, rotação descontrolada, translação e movimento de raiz. Nem todo caso você vai fazer igual. Tá? Eu escuto uma frase assim, mas você vai retraindo bem devagarzinho, né? Por exemplo, eu coloco um fio retangular e vou retraindo bem devagarzinho, né? Com o ponto de apoio na coroa, no bracket. E aí ele vai transladando. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Primeiro, pela folga do fio em relação ao slot. Segundo, que fisicamente isso é inconsistente. Então, o indo bem devagarzinho vai dando pau bem devagarzinho, mas não muda a qualidade da coisa. Muda a quantidade da coisa. O devagar só dita a velocidade, mas não dita a característica qualitativa do movimento dentário. Então é necessário estabelecer mecânicas corretas para aquilo que você quer. Se você quer rotação descontrolada, ok. Se você quer descontrolada, ok. Controlada, ok. Se você quer translação, opa, já muda um pouquinho. Se você quer retração com movimento de raiz, também muda um pouco. Eu ainda vou deixar algum vídeo aí falando sobre as técnicas que a gente tem para retração com arco contínuo e as retrações que a gente tem com mola de fechamento de espaço, com parame. E estabelecer bem claramente o que uma é boa e o que outra é ruim. Não é que não sirva, claro que todas servem, só que elas vão servir para aquilo que é melhor para elas. É muito claro isso para a gente. Eu quero tentar deixar isso claro para vocês também, tá? A inclinação do incisivo superior e também, né, a inclinação do incisivo inferior. Só que no caso do inferior, né, vamos colocar assim, a regra, né, ela deixa de ser 57, tá, para ela ser 64 graus para o inferior, tá? Essas medidas, essas referências bibliográficas, ela está no livro do professor Arnett, que fala sobre a ACTM, que é a análise cefalométrica de tecidos moles, tá bom? É lá que você vai encontrar essas referências, tá certo? Bom, existe uma coisinha a mais, né, em relação ao tipo de movimentação dentária. É necessário avaliar também a inclinação do plano oclusal em relação à linha vertical verdadeira, né? Porque quando esse plano precisa girar, né, a grande maioria dos giros é de giro ortocirúrgico, mas também existe giro do plano oclusal ortodôntico, tá? A gente está falando de giro de 1, 2 graus, 3 graus, vai explodindo. Beleza, é possível fazer com o plano posterior e você girar esse plano oclusal. Mas quando esse giro do plano oclusal é às custas de alteração de ângulo goníaco, diminuição de altura de ramo, é uma compensação que é maior do que a ortodontia pode fazer. E aí o compensatório, vamos ver o que dá para fazer isso da boca dos outros. Talvez as pessoas não saibam que poderia ser feito melhor, né? Então, esta inclinação do plano oclusal com LVV é uma angulação do plano oclusal medida em relação ao LVV de 95 graus. Tem uma variação de mais ou menos 5 graus. Esta variação, esta angulação, ela tem que ser muito bem estudada, porque inclusive para casos cirúrgicos ela pode melhorar ou piorar a nossa movimentação dentária, né? Mas isso é um outro vídeo para a gente poder discutir sobre isso. Eu quero dizer para vocês aqui que este plano oclusal ele também tem que ser avaliado em relação à linha vertical verdadeira para determinar, inclusive, a movimentação dos incisivos superiores e inferiores nos casos ortodônticos cirúrgicos. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Um vídeo curtinho falando de movimentação dentária e quais são os fatores que influenciam nisso. A gente tem que ficar bem ligado nisso daí, para que a gente possa fazer da melhor forma possível o tratamento dos nossos pacientes. É isso, um abraço e até.